você? Sou técnico. Meu Deus. Qualquer distúrbio que essa vai de projeto. Temos um stand, os outros são todos da área de design da BRC. Legal. Prazer em ser vocês. Então, é um bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou inglês, eu trabalho no banco, né? Um excelente profissional. Eu não estou puxando o saco, trabalho com times. Tomem cuidado. Então, mas eu já passei pela Samsung. Trabalhei na Samsung principalmente voltado para a área de desenvolvimento de aplicativos para crianças, foi uma experiência sensacional. E eu fui para a Samsung porque eu tive experiência na Móvel, trabalhando com Play Kids, iFood e também com operadoras atuando como PO. A Móvel, ela tinha essa possibilidade de você atuar por várias áreas dentro dela, então durante 4 anos eu movimentei pra caramba lá dentro. Passei pelo Venturos, Valor Econômico, CIT, mas a CIT, quando eu entrei, só tinha 300 funcionários, então era muito pequena. E aqui foi justamente a virada quando eu entrei para o mundo digital, porque eu venho de publicidade e propaganda, de agências, mas sempre fiz o trabalho de web design. Mas na CIT foi quando eu virei a chave, falei, eu não quero saber mais de publicidade e propaganda, agora eu quero ganhar dinheiro, ser rico e famoso. Fui enganado completamente nisso, virei designer, mas foi uma virada bem legal. E em 2001, eu sou professor universitário, eu iniciei na aula desde 2001. Há muito tempo eu estou acostumado a lidar com pessoas e adoro ensinar. E por causa dessa loucura de ensinar, eu montei um canal no YouTube. Quem que conhece meu canal? Quem não conhece, faz favor, assina o canal. Eu aprendi isso com o Daniel Furtado, porque assim me perguntar toda a palestra, quem conhece e quem não conhece, você já faz o jabá, estou fazendo jabá. Então entre no canal, que é um canal que, cara, eu faço porque eu tenho um prazer enorme de falar com os designers e ajudar os designers a entenderem o mercado. São as minhas dores que estão ali. As minhas dores ao longo desses 20 anos que eu coloco no canal para vocês, embasado, estruturado, né? Então, eu acho muito interessante essa troca. E, através dele e dessas oportunidades, eu estou aqui com vocês, né? Ajudando a montar essa comunidade. Então, essa palestra que eu trouxe para vocês, parte dela eu apresentei no TDC, parte dela no UXConf e parte dela é nova, ou seja, vocês são cobaias. Vamos ver o que vai dar nisso daqui, nesse bate-papo. E o que eu acho que é interessante é a gente parar para pensar, e não falando só de design, mas de todos os profissionais, mas focando para a nossa área, nós somos ferramentas, né? Nós somos ferramentas. Eu cresci, meu pai é artista plástico. Eu cresci no meio de ferramentas, todos os tipos de ferramentas que vocês imaginarem. E meu pai sempre teve essa coisa assim, cara, você vai aprender a martelar? Então eu vou te ensinar a martelar de verdade para você não se machucar. Então eu sempre tive esse envolvimento com ferramentas. E quando eu entrei para esse universo de design, eu falei, cara, somos ferramentas da ferramenta. E a gente precisa então entender como as ferramentas funcionam. Como elas realmente, né, trabalham para ser efetiva e eficiente. Para que a nossa ferramenta da disciplina também seja efetiva e eficiente. Então eu parei para pensar, cara, uau, que lógica sensacional. Precisamos olhar com mais carinho sobre quem nós somos como designers, o que nós precisamos nos equipar, como precisamos nos conhecer para sermos eficientes e efetivos no mercado. Para daí ganhar o valor que a gente quer e luta, montando chapters, seja o que for, para que design seja reconhecido como uma peça do todo, e não só um capítulo dentro da construção de produtos digitais. Isso acontece pra caramba. E dentro dessa perspectiva, eu aí comecei a fazer uma análise, comecei a estudar, comecei a descobrir. Vamos mapear quem é esse design. E dentro disso, o que o mercado vê? O que o mercado, em sua maioria, não vamos generalizar, enxerga sobre nós? Vou começar os níveis, júnior, pleno e sênior. A gente não consegue escapar disso, temos que nos conectar nisso. Passamos por isso. E eu fui pesquisar o que é o júnior, pleno e sênior dentro desse cenário. E o que é interessante parar para pensar é que o mercado enxerga o júnior, pleno e sênior quase desse jeito. O júnior, pobre coitado, ele é só um canivetinho, mas ele tem que fazer tanta coisa como um canivete. É cortar, é serrar, é abrir lata, é fazer rapel, seja o que você imaginar. É uma ferramenta que é um momento que não deveria estar fazendo tantas coisas. O mercado exige isso dos júniors, porque é uma esquizofrenia de não entender qual é o papel do júnior no mercado. E aí acaba forçando atitudes e entregas que não são, né, vamos falar assim, dentro do métier, dentro do perfil do júnior.
E acabamos formando profissionais com problemas dali em diante. E o mercado ajuda muito nesse sentido. O pleno, para mim, é uma raça que quase não existe. Coitado dos profissionais plenos. Quem aqui é pleno na empresa? Poxa, vocês são campeões. Então. Vocês são campeões, porque o pleno, para mim, é o adolescente. É o profissional que dentro da empresa está em crise. Ele está saindo da infância e ele quer virar adulto. Então ele está naquela fase que ele não sabe o que ele sei, para onde eu vou, o que eu vou precisar fazer para me tornar um adulto, um sênior. Então, e as empresas não colaboram nesse sentido, porque é aquela caixa de ferramenta que não existe. Ela não existe. Você tem que fazer de tudo um pouco, um tudo para lá e um tudo para cá. E o sênior? O sênior é aquela ferramenta caríssima, super cara, que as empresas acabam comprando essa ferramenta, colocam lá dentro e subutilizam, porque não sabem de toda a capacidade que o sênior tem. Essa ferramenta, inclusive, é uma parafusadeira de mais de R$5.000. E quem comprar uma dessa, provavelmente, se eu comprar, eu não vou saber o que fazer com ela. Isso acontece com muitos sêniors dentro do mercado. São subutilizados. Ou, né, diferente do júnior, que é superutilizado. Temos um contraste aqui dentro. E o cenário dentro disso, mapeando, né, vai piorando. Eu trouxe até descrições do que esses cargos, o que se espera desses níveis de profissionais, né? O cara tem que manjar de ferramenta. Você vê a descrição que pede para o cara codar, né? A velha crise. Designer coda? Não vamos trazer esse assunto à tona. Assumindo decisões. Cara, poxa, não é bem assim. Ele deve tomar decisões, assumir decisões. A automotivação, nossa, isso é bem difícil. Ele tem que executar muito bem. Ele tem que chutar, defender e apitar. Isso é mesmo no final das contas do Júnior. Exige tudo isso na vida dela. Só também ninguém explica o que é isso. O pleno, se ele realmente existir, descobrir algumas espécies raras aqui, né? Ele tem que fazer de tudo um pouco dos dois lados. E o sênior, o que eu acabei descrevendo. Ele tem que codar, ele tem que manjar de ferramenta, super especializado, muita paciência do sênior. Entre outras coisas aqui, apareceu esse chamado low system. Isso mesmo. E o pior que eu fiz é o tempo de crescimento desse profissional. Júniors de 1 a 2 anos. Uma cuspida. Eu quero subir de carga. Eles fazem isso também. Se o pleno existir, ele pode ficar a eternidade como pleno, que é um perigo. Isso acontece pra caramba. Como é que a gente vai chavear? Como é que a gente vai chavear para esse cara conseguir ser sênior? Em que momento ele é sênior? E ninguém ajuda ele a tomar essa decisão e enxergar em que momento eu deixei de ser pleno. É quando eu troco de empresa? Muitas vezes sim. É um problema sério. E o sênior de 4 a 20 anos. O cara, para virar um sênior, leva quase essa eternidade toda. E depois, quando vira sênior, ainda vai para a gestão e tudo mais. Então, a gente vê esse cenário aqui, ele é triste. Ele é muito triste. Ele é negativo. Mas calma, temos que ter esperança. Só que dá para arrumar. E para arrumar, quem precisa ser equipado? Nós. Por isso, precisamos entender como somos como ferramentas. Uma vez que a gente entende, talvez a gente consiga ajudar as empresas a desenhar isso daqui da forma ideal. Como que o mercado deveria enxergar. Porra, o Júnior, cara, ele é uma ótima ferramenta, ela é fundamental. Vocês já precisaram de uma chave de fenda e não tinha? É desesperador. Você não tem como fazer aquele negócio sem a chave de fenda. E só a chave, você vai pegar uma faca para fazer o serviço da chave de fenda? Não, Deus nos acude, perigosíssimo. É uma ferramenta fundamental. Mas ela é uma ferramenta única, uma especialidade, uma visão em desenvolvimento para ampliar mais aptidões, mais habilidades técnicas e soft skills, que está na moda, a gente fala de soft skills agora. Né? O pleno, ele não deixa de ser uma ferramenta única, mas ele começa a ter e aderir a mais utilidades, além de ser a ferramenta única. Uma chave de pressão, um alicate, simplesmente um alicate. Mas ele tem especificidades que ajudam ele a ser mais do que um alicate comum. Ele tem ali uma questão de você medir a pressão, para ele conseguir ser mais preciso como ele vai aprender. Ou seja, você começa a enxergar que ele não é mais só uma simples ferramenta. Ele tem adendos positivos em relação ao perfil dele. E o sênior não é uma ferramenta absurdamente de cara, é uma ferramenta extremamente útil, com aptidões específicas e abrangentes. Uma bateria de lítio que pode ir para qualquer lugar, flexível, consegue trabalhar de forma cross em qualquer tipo de projeto, chavear isso. E além de ser uma furadeira, também pode ser uma parafusadeira. Então você vê que é uma ferramenta clara de se entender. Não é cara e é específica, mas também consegue dominar várias disciplinas ao mesmo tempo. Se a gente parar para ver sobre questão de perfil, a gente consegue ver que realmente são mais, né, estruturados. Conhecimento básico.
Júnior tem conhecimento básico. Isso não é um problema, não é um pecado. Isso é normal no mercado. Ele está em desenvolvimento, mas ele domina muito mais ferramentas do que aptidões comportamentais. Esperamos, sim, cara, manja de tudo quanto é ferramenta, que você quer guardar isso. O ferramental. Depois vem as habilidades comportamentais e emocionais. Nesse caso, menos decisões, ele não deve assumir risco, ele vai ter apego. Não tem problema. Ele vai sofrer quando um cliente pedir para fazer uma alteração que ele não quer. Porque ele está em desenvolvimento emocional. Ele ainda tem essa coisa de técnica do trabalho, do sonho poético do que é o design. Líderes precisam enxergar esse tipo de coisa e saber trabalhar com isso. Motivação é alimentada. É normal profissionais que estão começando ainda depender de alguém para ganhar motivação. Ele já começa a abandonar um pouco mais as ferramentas e começar a adicionar elementos mais desafiadores, assumir mais riscos, mais decisões, liderar, olhar para a gestão, olhar para o comportamento. Então ele começa a realmente notar uma mudança para o sênior, onde você já tem um conhecimento especializado. Podemos fazer tudo? Somos abrangentes? Podemos. Mas sempre vamos ter uma aptidão. Por exemplo, apesar de faço de tudo, mas onde eu escolhi especificar a minha especialização? Gestão. Eu consigo sentar e mexer no sketch? Claro que consigo. Mas eu me especializei em liderança. Assim, o cara ali manja de UI. Não tem problema. Mas ele consegue também estruturar um wireframe? Consegue também. Então, esse é um tipo de trabalho que é muito reconhecido e a gente consegue enxergar dentro do sênior. Ele assume riscos, assume decisões, ele precisa ter o desapego. O sênior precisa muito ter o desapego e caminhar entre projetos sem menor problema emocional, chavear, perdi projeto, cliente chato, stakeholder insuportável, dá nada. Bola para frente, porque eu compro as batalhas certas e as brigas certas. Essa é uma medida importantíssima para profissionais sérios. A automotivação, a visão estratégica, a comunicação. Sênior, o próximo passo é virar um coordenador, um líder ou um especialista, um master, seja o que for dependendo da empresa. O cara precisa estar criando essas aptidões para desenvolver esse tipo de conhecimento. E gestão de pessoas, visão holística, gestão de tempo e postura. Esses são os elementos que, se a gente começar a vasculhar o nosso mercado, o mercado ideal, é isso daqui que a gente vai encontrar. E o timeline disso é um timeline mais justo. Né? Ele não é imediatista para o júnior, mas também não é exagerado para o pleno e para o sênior. 2 a 4 anos, 3 a 7 anos, de 8 a 10 anos. Um tempo legal de aprendizado. Óbvio que isso não é uma regra, isso pode mudar, ampliar, mas é muito mais interessante para o desenvolvimento do profissional. Eu peço desculpas porque eu estou com a garganta inflamadíssima, tá? Então é que a voz vai sumir, vai voltar, tá? Então eu posso falar fino de vez em quando, falar então, né? Então, desculpa. Dentro desse cenário, eu acho que para a gente conseguir construir aquilo ali, o cenário ideal, o que a gente quer como profissional, o que a gente quer que o mercado enxergue de ideal, esses elementos eu acho que eles são fundamentais. Pelo menos os elementos iniciais para a gente começar uma discussão de construção do profissional ideal. Elementos como, cara, você não vai aprender no dia a dia, no rally rola. Não, eu não preciso ler. Ali não, cara, é conhecimento mesmo que você tem que buscar. Personalidade. Não, eu tenho personalidade. Empresa que se dane, ela que aguente do jeito que eu sou. Não. Você precisa adotar uma postura. A gente vai falar sobre cada item desse. Eu falo design desse porque o wireframe, porque o design thinking, porque não sei o quê, a gente adora as nossas palavras, porque o overview, porque... Não. Fale a linguagem de onde você está, do contexto. Precisamos mudar o nosso idioma. Isso é importantíssimo. Precisamos falar tecnologia, precisamos falar com psicólogos, precisamos falar com desenvolvedores, precisamos falar com todos os profissionais na linguagem deles e não o contrário. Posse. Esse projeto é meu filho. Não, desapego. Trabalho e desapego. Faço o que dá. Não. Você está para resolver problemas. Você é um facilitador. Se você não está para ter essa postura, desista de ser designer. É importantíssimo. E o filtro do design. Não, estou fechado no meu mundo, meu fone. A gente escuta muito isso ainda em vários textos. Para com isso. Você precisa quebrar barreiras e ser um profissional que caminha por todas as outras áreas. Porque se a gente quer discutir sobre negócios, se a gente quer falar sobre estratégia, quer sentar na famosa mesa que a gente tanto fala, a gente tem que começar a abrir mão do que nós somos, ou pelo menos prendemos do que nós somos, e precisamos ser mais camaleões. Construir parcerias onde conseguimos conversar com áreas que não são áreas de design. Senão, a gente vai conseguir
continuar fechado sem discutir sobre as coisas que realmente a gente precisa discutir. Tem um designer que a gente fez uma entrevista lá no Itaú, e aí perguntaram para ele, aquelas perguntas bem sacanas, né, de RH. Você é de RH? Não, só psicólogo. E daí jogaram assim, cara, qual é o futuro do UX? Ele falou assim, olha essa resposta. UX é não mexer, no futuro do UX é não mexer mais em telas. Se eu ouvisse, eu falo, pô, que respostinha cretina, né? Não, nada a ver. Mas você para pensar, faz um sentido. E eu acho super interessante esse tipo de resposta se a gente começa a pensar com mais carinho. Design, UX design, vai cada vez mais deixar de mexer em telas. E é isso que a gente quer. A gente não quer discutir sobre estratégia, a gente não quer discutir sobre negócio, sobre a construção de produtos ponta a ponta. Sensacional não mexer mais em tela. Porque a tela é um resultado que nem sempre é o significativo para essas decisões. E aí a gente consegue separar UX, UI, Search, todas as coisas que a gente gosta no mercado. Interessante a resposta. Eu gostei muito com isso daqui. Itens. Cada um item desse eu trouxe específico, assim, para a gente conseguir discutir aqui. Discutir, então, trago. Conhecimento. Cara, nós vivemos numa era que não existe desculpa para a gente não ter conhecimento. Isso é essencial. Se pegar 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área, cara, a gente tinha Barça, a gente não tinha internet. A gente tinha que conversar com designers pessoalmente. Não tinha nem e-mail para você trocar. Hoje, a gente tem uma série de conteúdos gratuitos disponíveis para nós. Só não aprendemos porque não queremos. Sabe? Se você quer ler, tem esses aqui, os cursos caramba, né? Fabrício Teixeira aqui, a galera Neviton e todos os outros famosos e muito mais. Ah, você quer ouvir, então? Pô, Movimento UX, a Ela, o Liter Ideia, Aparelho Elétrico, entre vários outros internacionais também. Jabá, você quer assistir UX Now, Design Team, UX Lab, YouTube, tem mais gente ainda, tem mais gente criando conteúdo. Então tem excesso. Leitura. Eu acho que tudo bem, podemos nos alimentar desses canais, podemos. Mas esses canais se alimentam de algum lugar. Então vamos na base também, os canones do design. Precisamos também buscar o que não é só a versão, precisamos ir na fonte. E a fonte básica para mim são esses livros. Para começar, quando alguém me pergunta, cara, por onde eu começo a entender sobre produtos digitais, UX, design? Está aqui, eu indico essa lista. Para mim, isso daqui é a base de leitura para todas as pessoas que querem caminhar pelo design. E design vai desde gestão, criação de produtos, Scrum, Design Thinking, liderança, o que vocês quiserem. Tudo isso daqui, para mim, psicologia para designers, tudo isso daqui faz parte, sabe, do board inicial e sustentável para que a gente possa realmente se equipar de conhecimento. Porque sem conhecimento, a gente não tem argumento. Sem argumento, a gente não vai discutir nada. Vamos continuar na frente do computador fazendo telas. E não importa o tipo de empresa, o serviço que vocês entregam. As discussões são as mesmas, sabe? Dentro de uma situação onde vocês são terceiros, muitas vezes, as empresas precisam de terceiros que saibam discutir e argumentar com os próprios UX ou UI designers da empresa. É uma discussão que tem que estar nivelada no mesmo patamar. Se estiver abaixo, aí vocês vão ser reduzidos a apenas terceiros. Isso não pode, não é verdade? Isso acontece pra caramba. Então vocês precisam ter a argumentação para não ser reduzido numa situação que não é a verdadeira. E existe a situação real. Designers equipados tanto quanto os das empresas que vocês atendem. Eu acho isso muito importante. E aí a gente tem a parte da postura. Né? Adoramos os estereótipos do design. Vamos parar com esses estereótipos do design. Eles são perigosíssimos. Que é a coisa de você abrir mão justamente, cara, eu sou super conservador, eu sou o líder que manjo de tudo de design, eu sou o cara assim, não, para com os estereótipos. Somos profissionais, como eu falei, camaleões. Precisamos nos adaptar conforme o local que nós estamos trabalhando. Só assim a gente ganha espaço. Precisamos ter essa flexibilidade de postura. E eu adoro essa frase. Design não é artista, muito menos programador. Somos designers. Simplesmente isso. E aí não importa se é UX, UI, Write, não. Somos designers como a nossa base. E aqui eu acho que tem alguns elementos que eu acho que são importantes para essa tirada de estereótipo. Humildade, obviamente. A inclusão, obviamente. Cooperação. A bondade, de alguma forma, que isso se fomenta a questão da parceria. E também ser o mentor. Vocês todos têm a capacidade de ajudar profissionais que não são de design a entender sobre design.
Profissionais que falam outras linguagens e que podem também discutir sobre a experiência do usuário, graças a vocês. Então, vocês podem fazer esse compartilhamento a partir de itens como esse. Certo? Perguntas? Certo. Querem falar alguma coisa? O carinha lá foi contratado, o que respondeu a Óbvio que não, né? Óbvio que não, é resposta cretina. Né? Na hora ninguém pensou na resposta, cara, ficou pensando nisso. Olha só que medo de você. Ele ficou lá matando ele, ficou, eu vou guardar essa pergunta. Porque vai que dá certo, você vai começar a usar. Que deu que dão certo e Concordo. Se ele tivesse respondido e complementado, eu acho que ele teria sido, mas ele só jogou essa para querer seu cu na resposta e aí não deu certo, né? Fica a dica. Comunicação, que é um dos itens que está lá. Comunicar sobre projetos de design é mais importante que o próprio design. Frase desse livro sensacional, né? Articulando decisões de design. Precisamos saber nos comunicar. Precisamos saber conversar, simplesmente. Né? Sabe, emissor e receptor? Cara, você tem um poder de receptor e um poder de emissor tremendo. E na questão da comunicação, muitas vezes a gente pensa que é só falar. Pelo contrário. Devemos falar menos e ouvir mais. Isso é comunicar. E vivemos numa era da vaidade e da carência. Então, todos querem falar. Então, nós, como facilitadores e um perfil central na construção de produtos e transformação digital, precisamos saber ouvir mais do que falar. Isso é regra para a nossa área. E aqui tem alguns itens em relação à comunicação. O que é importante para a gente pensar na construção da comunicação ideal. E eu até trouxe alguns elementos em destaque. Eu adoro liderar com sim. Liderar com sim, eu acho que ele é fundamental, porque muitas vezes, quando vem algum tipo de feedback ou vem alguma solicitação, a gente já pode usar o não imediatamente. Não. É até a questão que a Pixar usa naquele livro Creative Inc., ele fala muito sobre o plus sim, né? Que o cara não nega. Ele fala assim, cara, ótima ideia. Sim, podemos pensar nisso e também podemos pensar em algo mais. E aí vem o design melhorando a ideia. Então, assim, não seja negativo. Trabalhe positivamente, complementando a ideia que está vindo, mesmo que ela seja absurda. E uma coisa que eu faço muito com o meu time é nunca dê a resposta. Eu faço direto lá para o Caio e para a galera. Né? Porque, o que você, UX, você acha disso? A gente tem a resposta, se a gente quiser. Nós não precisamos dar a resposta. Deixe com que o seu colega, desenvolvedor, arquiteto, tester, seja quem for, encontre a resposta ideal e você ajude ele a encontrar a resposta ideal. Dessa forma, a gente faz com que os outros também comecem a ser UX designers, ou só UX, né? Não designers. UX no sentido da sua área. Então, assim, não dê a resposta. Incentive eles a encontrar a resposta certa da melhor experiência do usuário. Outro ponto que eu acho, né? A gente entra em desespero nisso daqui. Lá no banco a gente sofre, a gente sai chorando quando vem. Uma pergunta não é uma solicitação de alteração, né? Tem gente assim que vem o diretor, ele faz uma pergunta, a galera já sai alterando. Não, calma, segura, não entre em desespero. Temos que ajudar a manter a calma nessa hora. Né? Temos que pensar em concentrar no que vem a seguir. Algumas vezes a gente fica sofrendo só com aquela coisa que está ali, né? O fogo do momento. Não, calma, o fogo vai acabar. A lenha vai esfriar. E o que vem em seguida? Aí a nossa coisa de conseguir olhar de forma holística os próximos passos. E ajudar a entender os próximos passos. Então, cara, você vê que, no final das contas, a última coisa que a gente tem que fazer é tela. Tem tanta coisa que a gente tem que adquirir e assimilar como designers que dá até uma preguiça. Mas se a gente quer atuar nessa área e mudar esse mercado, a gente precisa pegar isso daqui. Desapego. Desapego é uma coisa que dói pra caramba. E eu adoro a frase do John Vieira, lá da Aela, que ele manda justamente essa questão, né? Que assim, cara, se você quer ser estratégico, se você quer pensar em resolução de problemas, você não vai ter desapego, porque problema sempre vai ter. O mundo corporativo é desse jeito. Trabalhe sempre pensando de uma forma muito maior, e não só em coisinhas pequenas das quais nós nos apegamos. Praticamente é isso que ele fala nesse texto. E é uma questão de postura profissional. Sermos profissionais é realmente não termos apego pelo aquilo que a gente faz. A diferença é, você não vai deixar de fazer com qualidade. Longe disso. A qualidade está intrínseca aqui. Mas você não vai sofrer caso essa qualidade seja quebrada por um cliente que não entende do negócio. Ok, beleza, cara.
Mas, ó, vou te avisar, esse caminho não é legal, tá? E aí tenta abrir uma discussão. Talvez não tenha, talvez você saia perdendo nessa, mas dá nada. Próxima missão. Próxima missão. Aí a gente sofre menos, né? A questão de sofrimento, né? O apego vai fazer a gente sofrer, na verdade. Pra que a gente vai sofrer? Esquece. E eu adoro essa frase do cara que trabalha comigo, Rafael Xavier. E esses dias ele falou, cara... Hã? Rafa é foda. Ele é filósofo. Eu falo que o Rafa é filósofo. Eu trabalho com dois coordenadores, um estatístico e um filósofo. Quando junta eu e os dois, a gente faz o caos na Terra. Né? É um caos na Terra. Imagina, estatístico, filósofo e um louco. Ferrou. Né? Desculpa, pessoal. Esse cachorro não é seu. Eu adoro essa frase. Quando ele falou, eu olhei e falei, cara, que frase fantástica. Já viu aqueles passeadores de cachorro? Cara, cuida do cachorro como se fosse dele. Mas ele sabe que não é dele. Ele sabe que não é dele. Ele vai cuidar, ele vai passear, ele vai dar água, vai catar o cocô do cachorro no meio do caminho. Mas não é dele. Ele está cuidando daquilo. Nossos projetos não são nossos. São das empresas, dos clientes. Somos apenas os cuidadores desse tipo de coisa. Nisso, o desapego aparece. Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. E é fundamental. Resolução de problemas. Isso daqui é uma dor. Inclusive, eu estou sofrendo. Minha chefe virou para mim, Rodrigo, você me ajuda com uma coisa? Eu falei, pedido de chefe, ai meu Deus do céu, o que é, Mari? Você faz o PowerPoint da próxima apresentação que vai ter do diretor em setembro? Ai, faço. PowerPoint. PowerPoint. Aí, né, ele vê aquele ego maldito que fala assim, estudei, 20 anos de experiência, sou youtuber, vou fazer PowerPoint. Vai fazer PowerPoint, vai fazer coisa chata, porque isso faz parte da resolução de problemas interno. Se eu quero que as pessoas me enxerguem como um facilitador e alguém que resolve problemas, seja eles quais forem, PowerPoint entra nessa também. Eu tenho que trabalhar com PowerPoint, tenho que melhorar reuniões. Se eu vejo um fluxo de e-mail errado, arruma isso, uma thread que está indo para um caminho que não precisa, traz para o caminho que pode, sabe? Eu monto painéis, eu ajudo marketing, eu faço impresso. A área de vendas pediu lá um folheto maldito. Ai, que saco! Vou fazer, porque isso faz parte da construção de parcerias. Isso faz parte da ganhar espaço. Eu preciso fazer com que as pessoas olhem para mim e falem, cara, porra, design ajuda, hein? Que sensacional. Quem sabe isso pode ajudar a construir outras parcerias, outros projetos, outros problemas. É um saco, mas a gente precisa abraçar essa causa. Precisamos. Senão, não vai dar. E ó, eu adoro essa frase também. Sua empresa precisa de você mais do que o usuário. Muito mais do que o usuário. O usuário nem sabe que você existe. A empresa sabe. Emergências. E aí vem, né, a frase desse cara que é sensacional. Vocês já leram Ruined by Design? Desse cara? Quem não leu, leia. Mike Monteiro. Ele é caótico. Ele é deprimente, mas ele é sensacional. E essa frase que eu acho que tem muito a ver com nós designers, a humildade é incrivelmente cara, ela dói, mas precisamos ser humildes, precisamos assumir, nem que seja para fingir, mas precisamos ser humildes nessa. Algum ponto? Querem falar alguma coisa? Quer, Matheus, falar alguma coisa? Não? Próximo. Parcerias. Eu acho que a questão de parcerias está muito relacionada à comunicação, está muito relacionada a todos os itens que a gente conhece. Para construir esse designer, que é a ferramenta, esse é um elemento fundamental, e que o feedback é um elemento também fundamental na construção de parcerias, que eu adoro os 3 passos para a construção de um feedback ideal: reconhecimento, orientação e avaliação. Leiam esse livro também é muito bom em relação à construção da comunicação e feedback. E ele fala isso, né? Ajudar o receptor a aumentar seus conhecimentos. Olha aí. Feedback é isso, é você ajudar quem não entende de design a aumentar seu conhecimento na sua área e te reconhecer como uma referência em cima disso. Feedback, olha que coisinha boba, que a gente pensa que talvez não seja nada, mas é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência. E aqui tem alguns elementos para essa construção de parceria fundamental. Né? Escolha o canal certo, aprimore o feedback. Seja um ótimo ouvinte, conheça os seus ouvintes. Conheça quem vai ouvir vocês. Escolha um discurso e um momento. Seja direto. Impulsione resultados e trace uma estratégia. Uma estratégia de time, de chapter e individual sua como profissional. Vocês precisam ter essas estratégias individuais e as coletivas também, de como melhorar a comunicação e as parcerias internas. Que eu acho que
Uma vez que a gente consegue estruturar todos esses elementos que eu citei aqui, nós conseguimos dar o equilíbrio que a gente precisa para essas duas coisas que estão bem na moda: as habilidades técnicas e as comportamentais. As empresas estão muito carentes, não, elas nem sabem que precisam tanto, mas elas estão muito carentes de profissionais que tenham equilíbrio nessas duas frentes, o técnico e o comportamental. Foi-se a época onde o técnico era o que gritava. Não, agora o comportamental está muito mais forte. Para começar a criar um comportamental bem estruturado, os itens que nós falamos hoje é o começo, é um bom começo para a gente começar a desenvolver. Óbvio que depois dessa fase não vai parar. Eu com 20 anos de mercado, eu estou aprendendo, levando paulada, a melhorar as minhas habilidades comportamentais. O que é bom. Mostra, então, que a gente está aprendendo. E design é isso, né? Design são as ferramentas que nunca vamos parar de aprender quem nós somos. O reconhecimento nesse sentido. E eu acho que é justamente isso. Esteja equipado com as ferramentas certas. Equipem cada um de vocês com as ferramentas corretas, que mais estão alinhadas com seus valores, que é o que as empresas falam pra caramba, e dessa forma a gente vai conseguir ter ferramentas certas, da forma certa, atuando num design ferramental correto dentro das empresas. É isso aí. Valeu, obrigadão, gente. Valeu. Perguntas? Discussões? Ó, você ficou até o final. Poxa, legal, cara. Obrigado. Acho que essa visão é importante pra caramba pra gente ter, assim, né? Bem difundida. Acho que tudo que você falou conecta bastante com o que a gente quer ver aqui dentro, né, da RP. Os profissionais se posicionando de uma forma bem mais, né, proativa se tem alguma coisa para dividir, dividindo, se tem alguma coisa que quer aprender e não sabe, perguntando, sabe? É justamente, é bem isso mesmo que você falou. Puta, legal demais. Que bom. Isso, eu que agradeço. Eu queria perguntar sobre a vaga. Mas se existe isso lá no Itaú, do teu ponto de vista, como isso acontece? Por exemplo, eu sou do time da BRQ, atendo Itaú, desde que eu entrei na BRQ, atendo Itaú. E muitas vezes eu vejo qual o cenário que eu vejo ali no dia a dia, tá? Principalmente hoje, que eu estou atendendo basicamente projetos que estão lá centralizados no CT. Às vezes a gente vai conversar com o time de negócio ou com dev ou com qualquer pessoa que seja, eles desconhecem Style Guide do banco, eles desconhecem o todo, algo que, assim, muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder explicar o que existe, explicar que é uma experiência que o time de designers do Itaú já fez, já testou, já está dentro de uma base do que eles esperam, e a gente tem que dar um passo para trás para fazer com que isso fique claro para eles, que a gente não precisa reinventar a roda, que já tem coisas que já atendem as necessidades e expectativas deles. Em alguns momentos a gente precisa fazer esse processo de voltar para poder fazer com que eles entendam eu queria entender como isso funciona dentro do Itaú e, assim, entender por que essas informações não chegam até essas pessoas-chave, sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas você sabia que você pode usar o que o Itaú tem Style Guide, que a gente pode... Eu falo, sério? Sabe? A gente fala, caraca, o cara não sabia, o cara trabalha aqui 3 anos, sei lá. Então, eu queria entender um pouco sobre a tua visão de como isso funciona e qual que é o processo, que se vem sendo feito algum processo para fazer com que os times, principalmente os times de negócio, entendam que existe um time de pessoas que querem melhorar a vida deles lá dentro, que já tem coisas construídas. Você não precisa construir do zero, você não precisa ir lá pegar uma biblioteca de Angular, quando já tem uma do Itaú que já está feita, essas coisas. Essa pergunta é mandada do capeta, né? Então, Tá gravando, né? Tá gravando. Chefe! A principal coisa e elemento que eu descobri ao longo do um ano no Itaú, né? Então deu para descobrir muita coisa, é pouco tempo, perto do que as outras pessoas estão lá, né? Tem pessoas que estão há 30 anos. Mas o que eu descobri é que o que você precisa é paciência. Porque você pode repetir 10.000 vezes que existe um Style Guide na estante do cara. Ele vai te perguntar todas as vezes onde está o Style Guide. Parece homem, quando a mulher pede alguma coisa, ela repete várias vezes para o homem, né? O marido, porque não sabe onde estão as coisas. Dentro do banco, então, é a mesma coisa. É uma corporação com muitas frentes, muitos objetivos, muitas metas, muita distorção da atenção, né?
cara perde a atenção muito fácil, porque ele tem 10 mil coisas para ele pensar. E a última coisa que ele vai se preocupar é no style guide de design. Não, porque tem alguém que faz isso por mim e vai me falar onde está na estante. Esse é o problema. Ok, a paciência é um elemento, a gente tem que repetir 10 mil vezes esse tipo de coisa, dar todos os elementos de facilitação para ele achar o que ele precisa. Mas também tem que ter uma estratégia para que isso diminua, ou pelo menos tenha esperança de diminuição. Então, existe estratégias sendo discutidas eternamente, porque tenta-se de tudo quanto é jeito. Mas uma empresa desse tamanho, uma empresa não digital, uma empresa completamente, né, ela é de finanças, ela não é tecnologia, ela não tem um facilitador, ela não enxerga as nossas metodologias, Scrum, seja o que for, como elementos que vão ajudá-la. Não, ela pega o Scrum e muda do jeito que ela quer, e transforma um horse, cascata Scrum e fala que é isso. Então, assim, você tem que ter muita paciência e sempre tentar estratégias diferentes para conseguir diminuir esse retorno, esse erro, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito difícil. E é melhor, e eu trabalho dessa forma, eu não tenho esperanças de uma melhoria sensacional. Eu tenho esperança de uma melhoria gradativa e de longo prazo. Muito longo prazo. Porque é uma questão de cultura intrínseca de pessoas que estão lá antes de se pensar em transformação digital. E aí vem o lado que eu acho que é fundamental para nós, designers, é pé no chão. É entender o contexto, é assim que funciona. Eu não vou mudar e fazer milagres, mas eu vou tentar melhorar um pouquinho e vamos ver se traz resultado, sabe? É difícil pra caramba, não é fácil. Tem dia que eu chego em casa moído, falando, ai meu Deus. Próximo dia, vamos lá, vamos tentar de novo. Energia baixa, né, às vezes. A gente sabe bem como que é. Exato. Outra pergunta é mais, acho que é uma questão de dica, assim. Eu trabalhei por muito tempo como diretor de arte em agências e eu migrei para UX mais ou menos em 2015, mais ou menos. E assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu já deixei a questão do ego florescer, porque dentro de agência isso é muito forte. Você como diretor de arte, você está criando campanhas ali o tempo todo. Mas eu sempre tive uma veia de querer resolver problemas. E em determinado momento eu não consegui mais ver futuro na propaganda do meu propósito de vida como profissional. Sim. Foi quando eu falei, cara, eu acho que eu peguei alguns projetos na agência que eu trabalhava, de Mitsubishi na época, e eu fui tão munido de informação e aquilo foi tão legal, gostoso de trabalhar, eu sabia exatamente para quem que aquilo estava sendo feito, que aquilo acendeu uma luz, assim, que falei, cara, eu acho que talvez direção de arte não é o que eu realmente queria fazer na minha vida. E migrei, fiz essa migração. Só que algumas coisas, eu herdei algumas coisas de lá, alguns comportamentos e tal. E hoje eu ainda esbarro um pouco quando a questão é humildade, por exemplo, ou quando a questão é ego. Eu acho que isso já melhorou de 2015 para cá, porque eu sempre estou trabalhando isso em mim, mas às vezes eu esbarro em situações assim, eu falo, cara, não deveria estar mexendo dessa maneira nisso daqui, eu acho que eu precisaria fazer isso. Então eu queria ouvir de você, que já está há mais tempo no mercado, que também passou por um processo parecido de já ter trabalhado em agência, como tentar fazer com que o processo seja mais ágil, vamos dizer assim. Na verdade, foi como eu falei, eu acho que tem coisas que já aconteceram, já existem algumas mudanças, mas eu quero tentar cada vez mais me desapegar da questão do ego e da questão de humildade, que eu acho que é importante pra caralho. Eu entendo esse ponto, mas às vezes eu me pego num turbilhão de coisas e de repente parece que eu deixo o monstro sair e eu queria evitar que ele saísse cada vez menos. Você pode agendar uma consulta com você. Matheus, você tá fora. Terapia ajuda de qualquer forma, na verdade. E não tem como você abrir mão do seu ego. Psicologia pode explicar muito melhor do que eu. O ego é um elemento de sobrevivência. Através do ego que a gente sobreviveu e chegamos ao Homo sapiens destruidor do mundo. Graças ao ego. Né? Você não vai conseguir sumir com o ego. Ele vai gritar, ele vai despertar, ele vai chorar e querer te proteger aquilo que você faz. Ainda bem. Nesse sentido. O que você tem que fazer, sabe? Antes de deixar com que as palavras saiam, segura, mói, dá uma namorada no seu ego, porque ele tá ali, não vai sumir nunca,
e tenta, sabe, esfriar a cabeça nesse sentido. É o que eu faço. Quando o diretor me pediu PowerPoint, o ego falou, cacete, cara, PowerPoint! Só para minha apresentação, para os outros eu não faço. Eu engulo. Eu engulo seco, eu penso, cara, vai doer essa besta. O quanto isso vai me doer? Eu tenho amigos que dizem que o sensacional e importante na hora que o ego grita, porque nós somos no dia 5 e dia 30. Não, era 20 e 30. 20 e 30. Então, quando o ego aflorava, você fala assim, pensa no 20 e 30. Porque você vai controlar o seu ego, porque o seu salário é mais importante do que o seu ego. E aí não vai rasgar a roupa e virar o que mora da empresa. Você está no dia seguinte ali para trabalhar. São formas de você racionalizar e controlar as emoções, porque o ego está muito relacionado a isso. Então, ele não vai deixar de existir, ele vai estar ali. Todos nós temos nossos momentos, né? Mas tenta racionalizar o máximo que pode. Porque vai ter hora que você vai precisar do ego. Sim. Ele vai ter que aparecer para te proteger. Aproveite. Mas saiba essa medida na hora certa. A psicóloga não falou nada, então quer dizer que fala besteira. Uma pergunta. De repente você atinge essa maturidade. Se ela existir. E aí, então, você de repente atinge essa maturidade, legal, e aí só que você está num lugar onde, assim, bacana você é o resolvedor de problemas, sim, mas já passou do nível designer, que faz só, não faz só aquilo, né? Como o pessoal costuma dizer. E só que aquela cultura vai te sugando, ou ela vai te cercando. Eu não sei o que dizer assim, disso, assim, né? Cara, assim, não sei, como agir, na verdade, né? Porque a gente tem uma coisa meio parecida agora um tempo atrás, e aí, não sei. Não podemos ser bestas, né? Eu acho que quando você nunca completa a maturidade, né? Ela está sendo, e o que é maturidade, né? Vamos filosofar, não. Mas o que é maturidade? Mas assim, esses elementos que ajudam você a racionalizar melhor e enxergar o cenário de uma forma do lado de fora e não na vivência da ardência ali embaixo, talvez isso já seja um princípio de maturidade. E numa situação dessa, onde você vê que está sendo prejudicado, você não tem mais crescimento, a empresa não enxerga valor, cara, vamos ser realistas. Bola para frente, próximo desafio. Quando você é imaturo, você não sai e enxerga do lado de fora e você deixa essa ardência te consumir, e talvez não seja o momento certo de você sair da empresa e você sai e acaba se arrependendo. Né? Ou você acaba resolvendo ficar na empresa e acaba assimilando que aquilo, não, eu tenho que sofrer, vai, bate. Então, eu acho que a questão do crescimento mais racional e o equilíbrio emocional, que dizem que é maturidade, esse cenário, e entender se você está ganhando ou perdendo naquela situação. Sabe? E, quais são os pontos positivos e negativos em cima disso? Está no momento de eu mover, né, o meu tabuleiro para um próximo jogo? Está na hora. Beleza, já bati minha cabeça, já tentei mudar uma cultura que não muda. Vamos ser realistas, bola para frente, próximo desafio. Eu acho que esse é o grande esquema, você conseguir sair e enxergar o quadro de forma mais macro e conseguir tomar decisões mais sábias, né? Mas assim. Colocar na balança, né? Faz uma análise de SWOT, se for o caso. Tem uma. Analisando tudo isso que você falou, eu queria saber um pouco mais sobre o futuro da profissão de design. Porque, assim, eu já ouvi muitas vertentes, assim, cara, você precisa se especializar. Senão, cara, você tem que ser o mais abrangente possível. Aí, pelo que você falou, a gente ser abrangente, mas ao mesmo tempo a gente precisa se especializar. Eu queria ver uma visão sua do futuro, assim, da área do design. Se eu souber essa resposta, eu tô milionário que eu vou escrever um livro e ficar rico em cima disso. Muitas coisas. Muitas coisas. Vertentes, muitas tecnologias, enfim. Eu acho que o mercado de design ele sempre vai ter espaço para todos os tipos de perfis. Ele vai ter espaço para os abrangentes e para os especialistas. Não importa se vai ser UX, produto, human. Um amigo meu entrou na Apple agora como Human Design. Olha que legal. É a evolução do UX. É a evolução do UX. Ele não olha o usuário, ele olha o ser humano. Então, assim, não importa qual é a nomenclatura que vai surgir. Vai existir espaço. Vai ter espaço para todo mundo. Óbvio que a especialização é interessante para você mesmo, não é para o mercado. Você buscar algo que você é apaixonado e investir nessa paixão para que você ganhe mais conhecimento e profundidade naquele assunto, o benefício é para você.
E talvez com isso você se torne um especialista e o mercado enxergue essa capacidade e valorize essa capacidade. Mas se você não quiser, você vai continuar tendo espaço fazendo de wireframe a protótipo navegável e discutindo de negócios até entregando, fazendo PowerPoint. Entendeu? Acho que o mercado está muito grande, né? A previsão, vocês viram, né? Está direto sem previsão. Gente, você vai ter mais população de UX do que população humana daqui a pouco. É uma loucura esse tipo de coisa. Então, assim... celular, né? Dois para cada ser humano, cara. É uma coisa assim. Então, assim, vai ter muito UX. Vai ter que ser 2 UX para cada ser humano, né? Então, vai ter muito espaço. Óbvio que vão sofrer mudanças no mercado, vai ter a bolha, vai expulsar, cair. Tudo isso vai acontecer, mas vai ter espaço. Então, eu acho que pensar em se especializar, pense em você. E não pense o que o mercado vai achar disso. Que aí o resultado natural, você ter prazer em se desenvolver em coisa, talvez isso ganhe valor e peso para alguma empresa. Vai lá. Acho que bastante coisa é legal porque você, como você mesmo comentou, a gente tem que exportar muitas vezes com camaleão. E a gente tem que falar a língua de vários grupos, vários fields, né? E para poder falar e conhecer alguma coisa e conseguir pelo menos se colocar na empatia com as pessoas, você tem que pelo menos saber onde você começa a buscar informação sobre aquilo. Então, você ter uma visão generalista te ajuda nisso. Sim, com certeza. Outra coisa, eu acho que é importante a gente se especializar em algum ponto, mas eu me especializaria em uma forma de buscar informações, sabe? Porque evita um pouco essa questão da bolha, né? Da bolha estourar e tal. E hoje um movimento que eu vejo acontecendo é que o trabalho de UX está virando meio que commodity. Uhum. É o novo diretor de arte. Tá virando meio que commodity. Boa parte nem sempre é de fato UX. Né? O cara quer, no fim, que você faça uma tela. E não que você entenda o comportamento das pessoas e tal, e monte todo esse trabalho que a gente viu que está debaixo do leque de informações que o UX precisa saber. Mas eu escolheria alguma coisa para você ler mais a respeito daquilo, mas não abriria a mão de olhar um pouquinho as outras coisas de cada. Mas é a lei do designer, né? Quanto mais você souber, mais você vai conseguir esse efeito camaleão para se misturar no meio da galera. Vamos entrar na pergunta maldita. Design precisa saber codar? Você coda, aprende a codar se você quiser. Simples assim. Não precisa. Você não precisa de nada. Você faz se quiser. Você estuda uma linha se você quiser. Se isso vai trazer retorno ou não, é outra história. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Se você acha que existe espaço no mercado para esse tipo de profissional que coda a parte do front e também é UX, o design. Existe espaço para todo mundo, cara. Nossa, o pior que existe, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas existe. Né? O Booking, se você vai trabalhar, acho que para web, no Booking, em Amsterdã, eles só pegam o UX designers que saibam codar. Não tem. Eu já fiz entrevista e falei, desculpa, gente, eu não cobro. Então você está fora do processo. Então, assim, se Amsterdã precisa de designers que saibam codar, então tem espaço para todo mundo no mercado mundial. É uma puta empresa. Então, assim, tem espaço. Talvez você entrar em empresas que contratam, mas tem. Em algum lugar no mundo tem um espaço para você. E eu acho que também, no fim, é legal você se ter essa especialização. Tem alguma coisa nesses 3 universos aí, vamos falar UI, código e UX. Que precisa ser melhor, vamos dizer assim. Porque senão você fica muito assim. Eu também não faço UI. Mas aí sabe o que vai acontecer? Vai aparecer a famosa síndrome do impostor. Porque você mesmo vai se questionar e falar assim, nossa, eu não sou nada, eu sou né? O que eu faço? Exatamente. Então, você cria armadilhas para você mesmo. E aí vem muito esse trabalho de, cara, não, eu vou aqui, ó. Se vai dar certo, eu não sei. Há um tempo atrás eu fiz uns cursos de front-end e tal. Não porque eu queria oferecer isso para uma squad que eu estou trabalhando, mas porque eu queria saber pedir. Sim. Eu falei, eu sei que dá para fazer. Porque às vezes os caras querem te gandelar, né? Mas não dá para fazer aquele difícil. Não, eu sei que não dá para fazer, é fácil. Então eu fiz esse curso para saber pedir. Não porque eu queria executar isso no meu dia, fazer código de tela e tal. Ótimo ponto. Um cara me perguntou esse dia sobre a questão de código, né? Eu falei exatamente isso. Falei, cara, você não precisa aprender código para você sentar na frente do computador e codar
até porque os desenvolvedores não falam codar, né? A gente criou esse termo fashion gourmet. Programar, né? Designers não precisam programar, nós podemos entender para ajudar os programadores a programar melhor. Olha, Tem a parte de design system, também. Olha aí. que é uma junção bacana aí da visão do UX, né? Parte do UX, e acaba no código. Negócios, vai lá de negócios até o entregável do asset funcionando, né? Design system. Isso. Eu acho que é um ponto interessante e está cada vez mais em alta aí. Procura o pessoal da Meiuca. Os caras são. Hoje é a escola que ensina design system para as empresas, principalmente, tem cursos. Troca uma ideia, a galera é super acessível. Troca uma ideia. Cara, Meiuca. Fala com o Jason. O Jason era da Meiuca. O Rassul, O Glauber, né? tem todos os superstars lá. Então, assim, é só trocar uma ideia com essa galera que é muito gente boa e eles podem te ajudar a ter essa visão holística sobre agrupar código e UX junto, no mesmo pacote. Assim, sensacional. O que mais, gente? Eu tenho outra pergunta. Não, vai lá. Então, sobre o Scrum, metodologia Scrum, que é a que eu mais trabalhei, só que trabalhei mais com, porque assim, deixa eu falar um pouco da minha trajetória. Eu sou formado em Sentar, hein? Eu sou formado em design gráfico. Aí, aquela coisa, fui pro mercado e tal, vi que é super mal valorizado aqui em São Paulo, que é uma coisa muito grande e tal. E aí eu fui migrando pro digital. Só que eu acabei virando front-end nisso. E hoje eu tô tendendo a voltar a trabalhar só com X, né? E nisso, como front-end, eu trabalhei muito com a metodologia Scrum. E quando eu comecei aqui na BRQ a trabalhar com X, no caso do Itaú, né? Porque algumas squads tentam colocar o Scrum aplicado no X e outras não. Outras deixam mais livre. E aí eu tive muita dificuldade nessa questão de estimar horas, estimar tempo de... Pelo seguinte, porque quando você começa a fazer projetar alguma coisa a nível de design, você, de cara, você não sabe quais são todos os problemas que você vai encontrar dentro daquilo. Sim. Então, à medida que vão surgindo problemas, isso demanda mais horas para solucionar. Sim. E aí, o que você acha em relação a isso? Como você faz para estimar as horas? Você acha que o Scrum não se aplica ao design? Essa é uma pergunta perigosa. A gente entra, eu e alguns amigos, entramos em discussões constantes, porque eu sou da frente que acredito que design não se encaixa em Scrum. Porque, vamos falar assim, depende do Scrum também, né? Se for o Scrum puro, aquele lindo, né, lá, talvez encaixe. Mas o que as empresas trabalham no dia a dia, não. O Scrum ele serve muito mais para tecnologia, para desenvolvimento, do que para design. E design acaba, porque eu passei por isso. Cara, eu preciso que você entregue os assets, porque o sprint começou e os desenvolvedores estão parados. Corre! Mas eu não consigo entregar ao mesmo tempo, então calma, deixa eu fazer antes e depois entregar. Então isso você cria um alvoroço. Porque há uma deturpação, provavelmente, do Scrum, como ele pode ser feito de verdade, e fala desse escopo do mundo perfeito do Scrum. Então, assim, há uma crise terrível de empresas conseguirem enxergar como fazer a lógica do design entrar dentro de uma sprint, sem fazer com que os desenvolvedores fiquem... Senão, todo mundo aqui no documento amarelo. Vai. Esse tempo aqui que o design vai consumir, assim, deixar os desenvolvedores na real vai acontecer isso. Então, assim, é uma discussão filosófica. Eu não consigo enxergar como fazer isso funcionar certo dentro da nossa realidade. Tá? Mas não consigo enxergar como funcionar. E o que eu fazia para estimar? Eu chutava. Pegava a bola assim, chutava o mais longe possível, o máximo de horas que eu imaginar, para conseguir ter espaço para fazer o que eu achava ideal. Então eu jogava de forma sacana, fazendo com que eu ganhasse mais tempo do que eu precisava. Talvez eu precisasse só de 4 horas, eu juntava 12 horas. Para conseguir ter espaço para voltar, para arrumar esse tipo de coisa. Exatamente. Exato. E se sobrasse horas, eu já adiantava, olha a loucura, na Samsung foi muito assim, eu já adiantava coisas da próxima, do backlog, porque daí eu agilizava para não deixar o desenvolvedor no próximo sprint sem ter o que fazer. Então eu fazia
esse ajuste maluco para conseguir fazer com que a coisa funcionasse, por causa desse purismo adaptado do Scrum em empresas que não entendem como realmente deve funcionar o Scrum. E hoje em dia, assim, puxando o gancho dele, como você resolveria essa questão? Como você julga ser a forma correta de a gente conseguir alinhar, por exemplo, um sprint de desenvolvimento, daquela etapa de desenvolvimento do produto, com a etapa anterior, que é toda a etapa de design, de desenvolvimento ali, e estudo sobre o usuário, etc. Duas estratégias a gente usa. Eu tento fazer isso com um time, nem sempre dá certo. Duas estratégias. Uma cara, cria um intervalo entre um sprint e outro, onde eu tenho um respiro, e a gente chama isso de sprint de design. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa sorte. Então eu peço esse intervalo entre sprints para conseguir ter um respiro. E esse intervalo entre sprints é o sprint design. É uma forma. A outra forma é a equipe de negócios e desenvolvimento saber que a coisa não vai dar certo e ter consciência que vai andar igual um louco, um go horse ali no meio de um scrum, entendeu? Então, assim, senso de realidade e tempo. São as duas coisas que eu tento lutar e que nem sempre dão certo para que a gente consiga fazer, porque olha-se para o Scrum só para a tecnologia e esquece de encaixar design. Certo? Cara de tecnologia, eu fico com medo de responder coisa errada. É mais uma curiosidade minha, assim mesmo. O mercado financeiro, ele tem essas mudanças aí, tudo. Open Bank, inteligência artificial, vocês acabaram de desenvolver o IT, tudo. E é mais ou menos como as transportadoras que, por exemplo, lançam um carro esse ano e já tem praticamente o próximo já finalizado para poder lançar futuramente. Lá no Itaú, vocês têm esse tipo de estratégia? Nem sei se você pode comentar isso, mas assim, por exemplo, de vocês já vendo bastante que está no ar hoje, tem já versões novas. Tá? Por exemplo, na minha visão, que essas fintechs, a Apple, por exemplo, que virou banco, pode vir aqui para o Brasil e virar uma concorrência. Vocês, tipo como o UX, tem essa estratégia lá, um passo à frente? Vou falar. Sim, nós enxergamos a problemática, né? Nós enxergamos a problemática, nós conseguimos enxergar, não é nem desenhar desdobramentos para resolver alguns desses problemas. Como, por exemplo, é óbvio que o usuário do futuro vai usar cada vez menos o browser e cada vez mais o aplicativo móvel. Isso é fato, não é nem dado sigiloso. Então, o que nós estamos fazendo como banco para fazer com que isso, para a próxima geração, seja estrutural? Então, isso está acontecendo. Tanto a área de negócios, quanto a área de UX e todo mundo junto. O problema é que, quando você lida com uma empresa que não é nativa digital e um navio cargueiro, para se fazer uma curva muito mais lenta, fazer uma mudança. Então, e o que dá o medo, e é normal isso acontecer, é perder o time to market nessa virada, né? Até virar, já passou 3 jet skis com estratégias muito mais rápidas e aplicadas no mercado. Então, e o banco tem essa consciência. O banco sabe disso. Por isso que a iniciativa do IT é um exemplo. Não, vamos fazer um nosso jet ski aqui, né, para ver se dá certo alguma coisa. Então tem essa preocupação. O problema é se a gente vai acertar o time. O IT ele vai ser algumas coisas que vocês vão fazer para eles, para meio que testar, para levar para o Itaú, ou não tem nada, são coisas bem apartadas? Não se sabe. O IT é bem fechado em sigilo de informação. O que a gente sabe é que, sim, existe uma expectativa não só do produto IT, mas do modelo IT. O modelo IT é muito mais importante do que o produto no final das contas. Que é um laboratório justamente mais rápido. Então, talvez se esse modelo der certo, aí é uma incógnita, talvez isso possa replicar esse modelo, esse mindset, palavra da moda, em outras, né, a cultura em outras frentes. Mas isso a gente não sabe. Não sabe porque, diferente de uma fintech, onde a verticalidade é curta, o banco, cara do céu, né? A verticalidade, eu não sei quantas camadas para cima do meu diretor tem, e tem infinitas. Então, assim, aí é difícil você saber como é que a tomada de decisão vai acontecer. Justamente essa questão de camadas ali que a gente tem, que são coisas, eu já fiquei alocado em alguns bancos também, trabalhei bastante, então a gente tinha uma equipe de design, de inovação que trabalhava para melhorias, trabalhava visando isso, então, o que a gente está tendo hoje, o global, o que a gente pode atacar,
a gente já pode trazer para cá, e muitas vezes não era barrado, mas a gente perdia exatamente esse timing por causa da burocracia que a gente tinha para chegar até lá em cima e voltar para a gente com um retorno positivo ou negativo. Não sei se isso acontece lá. Bem provável que sim, porque instituições financeiras são... Sabe quem bloqueia meu projeto de UX? Jurídico. Não é nem tester. Antes, na Samsung era tester que bloqueava. Além de tester no banco, é jurídico que fala que o layout não está legal. O jurídico fala do layout. Então, layout cara, eu não sei se a gente está sendo bom ensinando design para jurídico ou o jurídico é metido a besta. Mas o jurídico bloqueia. Mas nessas questões de, por exemplo, melhorias que a gente corre atrás, que a gente já tem um insumo, a gente tem uma base para defendê-las, e muitas vezes a gente perde esse time, justamente pela burocracia. Não vamos nem falar sobre veto. Uhum. Você já pensou em alguma coisa de como lidar com isso? Como propor soluções para que isso chegasse a um determinado lugar onde tem que ser aprovado, onde tem que ser visto de um jeito mais fácil? Como você lida com isso? Toda essa questão de urgência, a gente tem um time para jogar isso para que dê certo. Então, sim. Como você encara essas barreiras? Na minha entrevista no Itaú, um dos designers do meu time atualmente me fez a seguinte pergunta: Rodrigo, como é que você acha que design vai mudar o banco? Eu falei, por inocência, que design vai mudar o banco? Não vai mudar o banco, não vai mudar o senso de urgência, de emergência, não vai fazer isso. Eu tenho senso de realidade nesse sentido. Minha parte é entregar a melhor experiência possível. É discutir com quem eu puder a melhor experiência possível. Se vão ouvir, se vão fazer, infelizmente, está longe de eu conseguir. Então, assim, frieza também. Né? E olhar para os desafios de design em outra coisa. E não nessa mudança da transformação digital do banco. Não, esquece isso, cara. Se isso acontecer, ponto positivo para todos que estão trabalhando em função disso. Mas se não acontecer, tranquilo. O meu foco é outra coisa. É fazer com que uma instituição, que bancos são assim, o brasileiro odeia, ele odeie menos. E ele, eu facilite mais a vida dele. Que é o que o Nubank vem muito bem com o discurso. Nós não somos banco, cuidamos do seu dinheiro. Então é fazer com que o Itaú também ganhe essa camada, sabe? Então, assim, é esse foco. Não é o foco da transformação de urgência, do não tem acesso. Não vou conseguir. Quando, no caso, quando o jurídico te impede ali alguma coisa, como que você faz para contornar isso? Primeiro eu mostro o dedo pra tela. Nossa, cara, me deu uma raiva quando isso acontece. Eu não acredito! Aí você respira fundo e aí eu escrevi um e-mail. Aí eu subo na tamanca, deixo o ego aflorar, mas não é correto, racional. E aí eu escalo e escrevo um e-mail com a argumentação de uma comunicação que eles vão entender. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, galera, peraí, jurídico, se o nosso foco no banco é o foco no cliente, por que você está fazendo isso e nós estamos querendo ter o foco no cliente? Nós estamos fazendo foco no cliente. O e-mail foi praticamente desse jeito. Tipo aquela tapinha, aquela bomba de pula, assim. Né? Exatamente. Cara, a gente tem o mesmo objetivo. Aí, obviamente, eles responderam, ok, então vamos testar durante 3 meses desse jeito, depois a gente volta conversando. Ah, ganhei! Vamos esquecer e vai ficar do jeito que a gente vai propor. Então, ganhei. É bem, você não esquecer, né? Eu não esquecer, vocês vão ficar óbvios, não esquecer. O cara só fez isso porque o ego dele estava gritando do outro lado e não ia dar o braço a torcer. Então, é assim que eu lido. Legal. Boa. Só complementar um negócio, e acho que vai mais como uma boa prática, né? Talvez uma forma de... voltando à questão do Scrum e como que a gente encaixa o design no Scrum. Me ensina, por favor, preciso de dicas para melhorar. Não, na verdade, o que vamos fazer, tá? Quando a gente vai... eu estava agora no telefone antes de estar me perguntando o prazo das coisas, né? Tipo, quanto tempo você acha que a gente demora para fazer tal coisa? Eu não sei responder assim, no vento, né? Senão eu posso ser extremamente um prazo muito curto e real, ou eu posso te falar um prazo absurdo e o cliente não aceitar aquilo de jeito nenhum. Então, o que normalmente eu faço? Eu começo medindo pelo quanto tempo eu acho que eu preciso para aprender sobre esse assunto. Cara, se eu pesquisar uns 2 dias, eu consigo ter uma visão legal sobre isso. Então, a minha atividade de pesquisa foi em 2 dias. Legal, eu aprendi um monte de coisa em 2 dias. Uma semana, quanto tempo for, eu estou chutando aqui, tá? Usualmente,
se demora, né, com base aí nos tropeços que tem na vida, para consolidar a informação que você aprendeu, você demora de uma vez a uma vez e meia que você levou para aprender aquilo. Né? Porque se você teve que fazer isso, você vai ter que ouvir, porque você não tem a memória, né? Você vai ter que reouvir aquilo tudo. Então, se você teve uma conversa de uma hora com a pessoa, você vai reouvir essa conversa, mas você uma hora, talvez meia hora, se você botar em 2 vezes, se for um cara que você precisa a galera rápido demais. Então, assim, começa separando, quebra. Vou fazer uma. Quanto tempo você demora para fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que aprender para quem que eu vou fazer. Quebra a sua atividade de pesquisa. Então, você quebra a atividade em coisas que você sabe fazer. Uma vez que você aprendeu, Aí você já sabe o quanto tempo você tem para poder desenvolver aquele layout, aquela solução, o que for, tá? A gente não precisa estar falando de tela exatamente para fazer assim. Você vai conseguir ter insumo, porque normalmente a gente vai pensando em conforme você está falando, você já vai pensando. Então, você vai ter mais possibilidades de metrificar aquela outra atividade. Você não está dando um chute no escuro para poder acertar lá na frente. Eu falei chute. Você acha que o ideal é fazer esse período e depois estimar o quanto tempo leva fazer as telas, é isso? Não, normalmente você alinha, né? Você alinha a sua planning e você fala, cara, encaixa isso daqui, encaixa ali. Então, eu entendi a questão Eu do seu falei chute, chute, não é... me desculpe, assim, eu não quis ser caótico nesse caso, e eu concordo 100% com você. Você tem que ter um pé no chão, uma noção Sim. de quanto tempo você leva e adicionar uma pontuação para que você consiga ter uma estimativa real para não ferrar o projeto. Então, só para você entender. É que o chute é um chute guiado, né? Você você vai aprendendo, né? As cicatrizes que você tem nas costas, exatamente. você já sabe mais ou menos. Construa histórias. Isso. Não é isso. Construa histórias das suas atividades. E através dela, que é essa quebra, você começa a fazer estimativas, né? De suposição. Mas, cara, porra, se eu fiz uma tela 10 anos atrás e ela era assim, eu gastei 1 hora, hoje eu tenho que entender, que é o que ele, né, comentou. Então, assim, pô, então é mais 1 hora, 2 horas e meia. E você vai trabalhando dessa forma. Tá. Então, você está falando para calcular o tempo que leva para entender e depois para executar. Isso. Tentar definir quais são as etapas que fazem parte dessa tarefa. Vai... E aí fala, mas eu não tenho a possibilidade de quebrar essa tarefa em mais tarefas. Bom, aí você vai por aproximação. Sim. Eu vou precisar de 8 horas para entender isso daqui, eu vou ter que consolidar ali, tem o meu processo criativo, vai mais umas 8, e quando eu tenho exatamente todo o perfil que eu preciso para desenvolver a tela, eu demoro 1 dia para fazer a tela. Então eu demoro 3 dias. Entendeu? Porque assume-se que a partir desses 2 dias você tem o conhecimento necessário para poder... Geralmente, se você pega mais aquela etapa de construção de tela, prototipação, etc. Na verdade, o menor tempo que você toma do projeto é dedicado, pelo menos assim, nas minhas experiências sempre foi isso. Então, o tempo para você entender o projeto, entender a funcionalidade de algo que você está trabalhando ali, o que você tem que entregar, geralmente é muito maior do que o tempo que você tem para botar aquilo em prática. Eu aprendi que os 2 primeiros sprints, na maioria das vezes, você erra. Você erra bastante. E não é só você que erra. O time de tecnologia também erra os 2 primeiros sprints. Porque é justamente conhecendo o projeto, ou o produto. Então, as estimativas elas acabam sendo ou superfaturadas ou subfaturadas. É normal. Mas a partir do 3º sprint, né, você já começa a sacar, exatamente, você começa a sacar o que você precisa fazer. E aí vai, né, o gráfico vai ficando mais bonitinho e se ajustando. Na real, assim, a gente sempre vai ter um pouquinho do chute. Não tem Sempre como vai fugir ter, muito, sim. porque quando a gente fala de design, eu acho que é aí que está a polêmica toda que o Rodrigo falou, né? A gente design não é uma ciência exata. Ainda mais falando de design centrado no usuário, né? Exato. Então, assim, a gente vai ter que ter um pouquinho desse chute, mas como que a gente mitiga a possibilidade do erro, né? Exatamente. Quanto mais a gente conseguir quebrar, e baseado no nosso conhecimento prévio de experiências anteriores, a gente conseguir mensurar essa questão de quanto tempo eu demoro, normalmente eu como pessoa demoro para aprender, sabe? Quanto tempo eu demoro é tudo uma questão de analisar com base em experiências anteriores e você conseguir fazer essa quebra, ou explícita, se você tiver a oportunidade, é melhor, né? Porque aí vai tirar até na análise para poder fazer esses ajustes das sprints, né?
ou de forma embutida ali no meio, acoplada, e dentro de uma grande atividade. Você podia escrever um artigo sobre isso, hein? Não, sério, não é verdade? Eu acho importante essa visão. Eu acho que precisava ter textos e artigos que trouxessem essa visão. Cara, que eu vou te ajudar a pensar em como, né, criar um racional estimativo. Porra, sensacional. Vai, escreve. A gente precisa, né? Assim que a galera deixar a gente liberar um tempinho aí. Mas a gente precisa desse tipo de discussão. Vai ser baixo nível, mas é importantíssimo que vai no dia a dia, né? Assim, e precisa ter, cara, como é que eu faço? Vai ter, assim como a gente tem essa dúvida, e mais gente ainda com mais dúvida ainda. Se ele não escreveu, vocês escrevem. Daqui 3 meses ele vai esquecer. Os caras que não roubam uma ideia, mano. Olha só, cara, esse é o egocêntrico. Poupe como profissional. É isso. Mas esse lance de planta é foda. Eu sempre chuto lá longe, é time de negócio e tal, mas aí também não dá pra ver também. Que ideia. Mas sempre chuto lá na frente. Eu acho que tudo permeia isso. Assim. O quanto você conhece, que você consegue mensurar e quebra, e a partir daí você vai construindo o conhecimento em si. E bom senso. Bom senso. E bom senso. Né? Você quer ou não fazer o projeto? Uhum. Pois tem muito daquela ideia também de que, geralmente, muitas pessoas de negócios, por exemplo, em agência, era muito assim, pô, meu, você desenvolve um app para mim. Eu falo, pô, como assim desenvolver um app agora? Não agora. Quanto tempo você vai levar? Olha, eu preciso de tanto tempo para pesquisa, que é exatamente aquilo que eu falei. A etapa que mais demora é aquela etapa de entendimento. Não, cara, não dá. A gente tem que entregar o app em 3 meses, em 3 semanas. Pô, mas então Não dá para você entender, né? E daí você vê o cara, então eu vou te ensinar um Scrum. Faz. É bem assim. Mas aí também você tem que ver como você consegue estruturar, né? Tem uma coisa embasada. Eu preciso de 3 meses, não dá. Por quê? Eu preciso de um tempo para fazer essa análise, de um tempo para essa prototipação, fazer esse levantamento. Quanto mais você conseguir, né, mitigar, né? Deixar clarificar os elementos que compõem esses 3 meses, né? Não significa que ele vai entender, mas pelo menos ele vai falar. Mas exatamente mas esse como é que problema, vai né? rebater, né? Às vezes você olha, você joga uma estimativa, assim, o pessoal que era atendimento, que era comercial, que fazia toda a mesa do projeto e tudo mais. Então, eles já vendiam um projeto estipulado, tempo para entrega, antes de consultar as pessoas com quem iriam trabalhar, com quem iriam levantar as informações para construir aquilo. Isso é meio que um mal de agência, assim. Ela vende UX como vende campanha. Eu acho que essa discussão é importantíssima no sentido de assim, você vê, ninguém tem a resposta certa. Quem vai responder somos nós. É a nossa geração. A gente tem as respostas para uma próxima geração, talvez ter esses conceitos. Então a gente precisa discutir e achar, divulgar e compartilhar, né? Porque, cara, toda geração de UX design estamos errados. A gente precisa erguer um pouco a barra da discussão mercadológica. Então a gente precisa fazer essas discussões e achar as respostas. Exatamente. Escreve, pesquisa. Exato. A gente precisa consolidar a nossa geração de design digital no mercado brasileiro. Legal, gente. Obrigadão. Valeu, Rodrigo. Eu agradeço. Não esquecem, amanhã, às 5 horas da tarde. Não. E na semana que vem, quarta-feira que vem, vai estar a galera de acessibilidade. O pessoal tá vendo aí. Salles? Não, vai ser o Elton e a Patrícia. Legal. São 2 pessoas que estão ali no movimento ali. Quarta que vem. Semana que vem é dobradinha também, viu, gente? Semana que vem. Quinta-feira tem 6 horas dele? Isso. Então, ó, assim, ó. Quarta-feira, acessibilidade às 4 horas. E aí, na quinta-feira, com o Érico, às 6 horas. Isso. Tá? Não, aí o Érico Fileno, ele é diretor de inovação, executivo de inovação da Visa, e ele vai falar sobre o case dele de implementação de design dentro da Visa e quais foram as lições aprendidas dele, e vai falar também sobre o SDN, que é o Service Design Network. Vai ser bem legal também. Amanhã já vai estar no Workplace e no Facebook também da BRQ, no Instagram. Segue lá que os horários estão meio bagunçados. Por causa que quer se ajeitar, o horário da Sim, pessoa. o horário da pessoa. Não tem
como fazer certinho todos os horários certos. Tá bom? Obrigado, gente. Tem lanchinho lá fora ainda. Quem quiser, fica à vontade. Eu não sei se tem ainda, né? Tô aqui dentro também. Obrigado, Valeu, mano. Até mais. Até amanhã. Obrigado por ter ficado até o fim. Valeu, mano. Valeu. Amanhã, tamo aí de novo. Valeu. Valeu, hein, Tchau, gente. Falou, mano. Obrigado, hein, velho. Prazer aí, seja bem-vindo, hein. Obrigado. Vem amanhã aí, se der pra você. Não, E aí? fora. Mas show. Muito legal, cara. Obrigado, hein, velho. Obrigado. Muito bacana. Vamos marcar outros papos aí. Vamos sim. Vocês também têm que ir pra lá, né? Vamos. Levar esses caras aqui, ó. Verdade. Mário, Maíra, são dois caras que também falam super bem. É muito interessante. Os assuntos deles falam, eles sempre falam algumas coisinhas aqui pra gente, ensina. O que eu mais aprendo aqui na BRQ é com esses caras, e no Itaú é com vocês lá. Então, eu tô tipo, aprendendo dos dois lados. Não? Que honra, né? Nossa, né? Uma minha, né? Que você fica aprendendo. Trouxe todo mundo, né? Falou tudo, mano. A gente É que eu tenho que aprender tudo, eu tenho que aprender de tudo. Eu sou camanhão aqui no meio. Cada hora eu tenho que aprender alguma coisa. Se quiser compartilhar pro pessoal, sim, não tem problema. Tá bom. Beleza. Amanhã, como tem bastante referência de livro, essas coisas, eu queria postar. Aí amanhã eu já posto. O vídeo também a gente vai falar no Face. O Face é a nossa ferramenta, nosso Facebook, ele é da empresa. Então, de uma galera toda essas por aqui. Ninguém interno. E aí eu posso divulgar para fora, mando para você no seu canal, se você quiser. Então é que ele fica com a apresentação, ele não fica. Seja legal. Vou tentar ver se eles conseguem ter ele também. Tá falando, Matheus, agora vocês virem lá. Você leva a mensagem dessa coisa.